Vamos lá, coletiva de Rogério Ceni. Rogério Ceni, tudo bem? Boa noite. Trazendo a você a pergunta dos torcedores da Arena Fonte Nova hoje, depois do jogo. Por que você deixou o Everton Ribeiro para o segundo tempo? E por que aquela saída do Ademir no final do jogo, já que o Ademir estava muito bem no jogo? Boa noite. Bom, boa noite. O Everton, eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo. Conversei com ele anteontem, ontem. Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde está todo mundo descansado para competir com ele. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente para jogar. É lógico que é meu desejo contar com ele. Jogamos o ano todo com ele nessa função. Mas ele passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado e hoje ele não se encontra em condições de jogar 45 minutos. Se ele já tivesse condições de jogar 45, eu poderia ter iniciado com ele e trocado ele no intervalo. Mas tanto que eu deixo para colocar ele lá pelos, 15, 17, 18 minutos, porque ele ainda sente que não consegue competir fisicamente com os demais. E o Ademir pediu para sair ao final do jogo, enquanto ele teve condições ele continuou, entrou o Kaique no lugar dele, que é um jogador que também tem 1 para 1, não tem talvez a mesma velocidade, mas tem drible 1 para 1 naqueles últimos minutos do jogo, mais ofensivo que isso era impossível a gente ficar dentro do campo. O problema é um primeiro tempo muito, muito ruim, passivo, marcando a distância com o olho. O Fortaleza nem chegou tantas vezes na nossa área, mas toda vez que chegou, nós precisamos de. Eles tiveram 4 oportunidades de gol. Uma, por sorte, foi anulada, que foi um pezinho na frente. Outra deu na trave, que o rapaz bateu da linha da pequena área. E os 2 gols. A facilidade com que hoje entraram na nossa defesa, a maneira como nós marcamos, eu não estou falando da linha defensiva. A linha defensiva também, mas a marcação como um todo, muito frouxa. Fomos acordar para o jogo no segundo tempo. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, mas para que nós temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse para a gente viver o segundo tempo? Até controlamos bem o jogo, tivemos a bola, chegamos bem, o Puga exigiu boa defesa do goleiro, tivemos outros chutes, mas a facilidade com que nós fomos atacados hoje, as bolas entrando entre Santi, Juba, cruzamento, aquele gol que foi anulado, passou, olhamos, o cara dominou, então assim, a postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos. A postura do segundo tempo condiz com quem nós somos. Boa noite, Roger. Algum comentário, Luiz Teres? Acho que a leitura é corretíssima, né? Agora de novo, né? Eu gostaria sempre no discurso. Ele trata o primeiro tempo como ridículo, né? Ele usa esse termo, ridículo. E foi. A leitura está correta. Ainda bem que pelo menos a leitura está correta. Eu só gostaria, já falei isso aqui mais vezes, que ele se implicasse um pouco mais na leitura, seria um pouco mais justo, né? Acho que ele tem responsabilidade também dali, né, desse tipo de comportamento. Vamos lá. E a formação inicial do meio-campo com Caio Alexandre e Eric? Por que não o Azevedo? Porque o Fortaleza joga num 4-4-2 e o jogador com mais liberdade era o 5. E o Caio Alexandre, para a construção da jogada, logicamente que eu não podia adivinhar que ia chover, ia ficar empoçado o campo, isso atrapalha um pouco realmente. Não, adivinhar realmente você não podia, mas existe uma coisa chamada previsão do tempo. Né? E antes da bola, e a chuva começou pelo menos umas 3 ou 4 horas antes da bola rolar, e você já sabia que o gramado estava sendo interferido. Existiu interferência. Na próxima vez você assiste o Info Bahia, o pré-jogo, que aí você vai ver como é que tá o gramado da Fonte Nova. Né? Assiste o canal do PUC também, né? A jornada do PUC. Começa 2 horas antes do jogo, que você vai ver como é que tá o gramado da Fonte Nova. Essa desculpa aí não cola. Mas o Caio jogou sozinho praticamente o primeiro tempo todo. O Caio aproveitou muito, conduziu muita bola, distribuiu muito passe. Chegou muita bola para Pulga, muita bola para Ademir, mas no primeiro tempo eles quase não ganharam duelos, e as que ganharam, do lado do Pulga, essa faixa de campo estava muito encharcada. Então enroscou na água muitas vezes a bola, mas o Caio jogou livre, que era o que nós tínhamos visto, como eles marcaram, e por isso nós optamos pelo Caio. Para dar sustentação ao Caio, nós colocamos também o Eric, que vem treinando bem e que tem muita infiltração dentro da área, ou seja, não teria a mesma capacidade de passe, de construção que o Everton, mas ele conseguiria infiltrar muito bola no Ademir, Eric entrando no espaço, né? Então eu acho que a escolha nesse sentido, ela foi correta, se mostrou correta. O Caio jogou até bem,
Poderia até ter ficado para o segundo tempo, mas eu precisava colocar mais um jogador de frente, de ataque, e eu preferi daí dar um pouquinho mais de sustentação com o Nico fazendo essas coberturas pela força física, como você citou. Rogério, boa noite. Nos últimos 4 jogos, o Thiago Você vê tem que ele não 2 tocou na gols e fase uma defensiva assistência. Você vê que ele não tocou na fase defensiva de Caio, né? Poderia ter falado. A fase ofensiva a gente falou aqui, né? De fato, ele ditou ritmo, foi ofensivamente um pouco parecido com o Caio que a gente está acostumado. Defensivamente, né? Foi onde faltou muito, na minha opinião. Pense em utilizá-lo na posição do Eric Pulga para aproveitar o bom momento do jogador? Aberto não, quando forem 2 com o William, sim. E eu pensei até hoje em começar dessa maneira que você está falando. Colocando os 2 à frente com o Juba pelo lado. Mas o Juba veio de uma viagem longa, chegou em cima da hora, não sabia se o Juba teria condições de fazer aquele corredor, né? E o Thiago dá mais peso na área, ele deixa o William mais solto para jogar, né? Então, tanto que vem sendo uma alteração corriqueira nos últimos jogos, a entrada dele, para dar mais peso de mais um jogador dentro da área. Fez o gol, ajudou bastante, é um garoto da base que tem nos ajudado muito nesses últimos jogos. É uma opção de jogo, não aberto pela esquerda, num contra um, aí o Pulga é bem melhor, mas como um segundo 9, sim, é uma opção de jogo. O Vini botou Juba cansado de viajar, que eu não entendo, nem jogou. Ele não jogou, né, Vinícius? Mas ele treinou e a viagem que ele fez foi uma viagem de Europa a Brasil, né? Então, assim, galera, pelo amor de Deus também, né? Vamos. Assim, eu nunca fui para a Europa, o Luiz Teles já foi. Mas eu imagino que deve ser uma viagem de pelo menos 8 a 10 horas no avião. Por aí. A depender do local que você esteja. Né? Então, pô, você tem noção. Você faz uma viagem sentado de carro ali, 2 horas de relógio, você já fica cansado, já sente dor na perna, já sente dor na coluna. Imagina você ficar 8 horas no avião sentado, né? 10 horas no avião sentado. Então, vamos dar sério aquele César. Além do tempo de viagem, todo tempo de preparação para a viagem. Então, você leva 2 horas. Fuso horário, local. Não é fácil, não é tranquilo, né? Mas também não acho que serve como uma desculpa tão forte, certo? Ele tinha condições, por exemplo, se quisesse optar por isso. Não enxergo como um erro, tá? Não optar por isso e ter essa justificativa. Mas também não acho que dá para se apoiar apenas nessa justificativa, não. É isso. Professor, eu lembro que em 23, quando você chegou, em uma das coletivas, você falou assim que o problema da equipe é que ela marcava muitos gols, mas o problema é que tomava muitos gols também. E o Bahia teve uma defesa também muito vazada na temporada passada, digamos que de tomar mais gols do que jogos. Na passada também. E nessa atual, o Bahia já tomou 43 gols, né? Embora tenha jogos de não ter a defesa furada, mas jogos que extrapolam, por exemplo, 3 dentro de casa hoje, ou 5 do Mirassol. Como corrigir isso, Rogério? Já que peças foram mudadas, chegaram jogadores para o setor defensivo, mudando ali também o meio-campo no ano passado, que era diferente de 23. Como mudar isso para esse time parar, para estancar essa sangria e parar de tomar tantos gols assim? Bom, ótima pergunta. Quando você quer um time mais ofensivo, que vai te dar mais oportunidades de gol, é normal você arriscar um pouco mais. Mas hoje eu acho que foram muitas falhas individuais, sabe? Não foi o sistema em si. Eu acho que nós tomamos decisões erradas. Não sei se é o primeiro ou o segundo, bola vem, Juba quer adivinhar, bola por dentro, uma parede, bola no fundo, Juba dá o carrinho, corta o primeiro gol. A bola que originou o gol deles que foi anulado, uma bola cruzada, o David, não tinha ninguém na frente do David, ele marcou a bola, não olhou o jogador. Então assim, teve algumas decisões erradas dos jogadores hoje, né? O Nico deu azar, porque ele toma a frente do jogador no terceiro gol, em cima da linha, a bola está em cima da linha, e eles conseguem sair. Lógico que tem o cansaço, o Nico se esforçou muito, foi para uma posição para trás, que não é a dele, mas ajudou muito nesse sentido, né? Mas eu acho que é bastante um número excessivo de erros grandes nosso que deu os gols para ele, não é o sistema em si. E do sistema que fica falho, eu acho, hoje, é a marcação pressionando o portador da bola. Hoje nós não marcamos, nós marcamos bem, a pressão alta, eles bateram a bola, ganharam muito a segunda bola, e aí na hora da segunda bola, da gente voltar com a pressão, teve uma que o Pulga veio, olhou, Jean Lucas veio, olhou, e aí o jogador sai no meio deles, jogando, quer dizer... Aí não, se você não tiver
a intensidade e o compromisso de marcar realmente para tomar a bola, para pressionar, ao menos para o jogador tomar uma decisão errada ou uma decisão mais difícil, naquele setor de lado onde a gente vem sempre pressionando com os pontas de volta e os 8 vão pressionando, nós assistimos mais o jogo do que o normal. Então, esse foi a falha coletiva. Eu acho a falha do sistema foi essa hoje. Mas, além disso, nós erramos individualmente, nós cometemos muitos erros no dia de hoje. Mais do que o normal. Boa noite. Você vai comentar, Leno? Pausei para você fazer seu comentário. Você não vai falar, quer falar não primeiro? Falou depois. Tá, assim, primeiro, para mim, leitura corretíssima em relação à leitura. Tá? Corretíssima. E acho que outro comentário que eu falei sobre isso aí é que eu não vi, talvez nesses 2 anos de Rogério Ceni, ele citar tantos jogadores individualmente para falar sobre a fase defensiva do jogo. Ofensivamente, ele geralmente cita, né, nominalmente, os jogadores. Defensivamente, é muito raro, eu não lembro, sinceramente falando, dele citar tantos jogadores. Ele falou em David, ele falou em Juba, ele falou em Pulga, ele falou em Jean Lucas, né? Ele falou que foram problemas individuais, e eu concordo com a leitura, concordo mesmo com a leitura dele, tá? Mas chama atenção, pela primeira vez publicamente, ele citar tantos jogadores, né? Não sei se esse é o melhor caminho ou não, mas talvez, né, numa reta final, um puxão de orelha público possa surtir um efeito diferente, né? Também, né, maior. Essas coisas são os jogos que você faz. Eu não sei dizer se seria melhor ou não. Eu posso dizer que ele está com razão em relação à observação dele, né, à leitura dele. Eu concordo com a leitura. Eu não sei em relação ao efeito da crítica pública. Me incomodou um pouco só o fato de que ele focou muito nas respostas em relação a ter tomado 3 gols do Fortaleza, mas ele não falou de uma maneira geral da temporada, né? Marinho falou sobre estancar a sangria defensiva na temporada, no campeonato como um todo. E ele focou muito no jogo de ontem, né? Então acho que a resposta dele foi muito mais focada no jogo de ontem, claro, natural, porque ele tá fazendo uma coletiva sobre o jogo de ontem, mas a pergunta foi basicamente um balanço defensivo do Bahia na temporada, né? E aí ele se atentou muito ao jogo de ontem e não respondeu o geral. Então, esse foi o meu incômodo na resposta. Sobre citar nominalmente jogadores, olha, eu acho que para mim não é um incômodo, tá? Eu acho que o atleta, quando ele é atleta profissional, ele tem que saber lidar com a crítica também, né? Individual. Claro que você não vai fazer isso sempre, né? Você não vai fazer isso. Você tem que fazer isso da maneira correta, não sendo desrespeitoso. Mas acho que o atleta ele tem que saber lidar com a crítica. Ele tem que saber lidar com a crítica. Né? Então, eu não me incomoda ele chegar e falar: olha, o Juba falhou, porque o Juba falhou e falhou feio. Falhou juvenil. Ele salta a marcação de maneira juvenil, né? A leitura da jogada foi perfeita de Rogério. O Juba saltou a marcação achando que a bola ia ser de uma forma, a bola é escorada para trás, ataca um corredor e o Juba tá sem dá o espaço. Depois o Juba vai no desespero, dá um carrinho que ele para na placa de publicidade, o jogador só com a bola dominada e cruza. Né? Então, eu acho que nominalmente a jogada do gol lá no lado eu falei aqui. A bola descoberta de Jean Lucas, né? E o David Duarte olhando a bola. De fato, marcou a bola. O cara passa nas costas dele, domina com tranquilidade. Ninguém pressiona nem a finalização do cara. O cara consegue dar um tapa por cima de Ronaldo porque ele tá sozinho. Ninguém pressiona nem o cara na finalização. Então, para mim, não é um incômodo para mim, né? Da maneira que ele fez, se você citar nominalmente jogadores, e ainda mais nessa reta final. Tem que dar uma chacoalhada mesmo, velho. Faltam 4 jogos. Isso não vai mudar o contexto da temporada do Bahia, ele falar que o jogador falhou individualmente, faltando 4 jogos para acabar o ano. Eu tendo a concordar com você, velho. E eu acho que é muito por aí mesmo. Você tem que dar uma chacoalhada. O que ele está fazendo não tem sido o suficiente para esses jogadores ter o foco, né? Se alguém acha que ele não cobrou isso no vestiário, alguém acha que ele não cobra isso no dia a dia, né? Então, assim, talvez mudar a tática, né, de expor um pouco publicamente, seja uma tática correta. O Igor colocou aí, ó, Vitória, o time do Z4 tomou 47 gols no campeonato. O Bahia, no G5, tomou, até então, né, até o início da rodada, agora no G7, tomou 43. Se não reconhecer isso, não vai mudar mais um degrau de patamar. Defesa forte ganha títulos. Pois é. Concordo. Vamos lá. Rogério Ceni, você acabou de citar justamente o tema que eu ia abordar com você, com relação ao coletivo, né? O coletivo, no primeiro tempo, não foi bem. O segundo tempo teve que sair para buscar, né? E
individualmente, sem querer responsabilizar, obviamente, o jogador A ou B, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você acha que o Jean Lucas, por exemplo, você acha que ele teve uma sobrecarga na função para ele impedir as saídas de bola na questão de marcação? Você acha que por aquele lado do campo a coisa transcorreu como foi uma partida a contento ou foi abaixo como Cara, nós perdemos de 3-2 jogando em casa, tomamos 3 gols, como foi citado, jogando em casa. Eu não posso ser uma partida, não é uma partida a contento, né? Eu acho que nós falhamos em marcações. Foi talvez o principal ponto, o principal erro nosso foram as marcações muito frouxas. E o que normalmente a gente vem errando, que é nós com a posse de bola, a gente erra um passe simples, às vezes, que propicia o adversário a ter uma oportunidade de gol. Então, se foi a meu contento, não posso tomar 3 gols, mesmo que eu ganhasse de 4-3. Tomar 3 gols em casa, eu tenho que concordar. Não é uma coisa, não pode ser normalizada, não pode ser colocado como... Por mais que o segundo tempo tenha acabado, eu acho que até dá orgulho de ver a maneira como nós arriscamos e colocamos o time para frente e tivemos muitas oportunidades de gol no segundo tempo, mas não apaga tudo eu acho que abaixo do nosso nível que nós fizemos no primeiro tempo. Então não pode ser uma partida contento nem minha e não deveria ser nem dos atletas. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Como você mesmo citou, né, a equipe melhorou no segundo tempo, mas ainda cometendo alguns erros, né? Muito se dá também pode se dar pelo fato do calendário um pouco apertado. Eu queria te perguntar se você considera que o elenco, diante dessas oscilações, está um pouco desgastado e como fazer para reanimar essa equipe, tendo em vista que há uma disputa pela vaga direta na Copa Libertadores. Eu posso entender que o ano está chegando na parte final e que haja desgaste mental, principalmente. Desgaste físico eu não posso, porque nós tivemos aí dias para treinar, para descansar. Rogério Ceni não usou o cansaço como desculpa por essa resposta. Ele falou, o cansaço mental até entendo, mas o cansaço físico não existe, né? A gente teve dia para treinar, para se recuperar. Então, enfim, aquele superchat lá atrás continua não fazendo sentido para mim por essa resposta dele aí. Mas vamos lá. Se recuperar. E eu acho que mostra que nós fisicamente estávamos bem, porque nós encurralamos o Fortaleza atrás, Perfeito. Jogando com eu comentei improvisado isso na zaga, o Juba a hora construiu à frente, depois voltou atrás para construir a 3. Então, assim, nós empurramos o Fortaleza no campo de defesa, conseguimos evitar algumas transições, voltamos, construímos fisicamente. Agora, mentalmente, se você quer ir para a Libertadores direto, você tem que ter um nível de concentração maior, um nível de ambição maior. Nós fomos pouco ambiciosos hoje. Nós jogamos um primeiro tempo que inexplicável no comportamental. Eu até acho que jogado mesmo com a bola no pé, tem coisas boas para se tirar no primeiro tempo. Mas sem a bola o jogo também continua. Mesmo que eles tenham, sei lá, 29, 30% de posse, mas você tem que estar mais atento no sem bola. Acho que sem bola hoje, o primeiro tempo nosso foi muito ruim, um dos piores jogos sem bola que nós fizemos, e o jogo ele só tem 2 coisas, ou você tem ela ou você está correndo atrás dela. Se você corre lentamente ou errado, você vai sofrer no pouco tempo, na pouca troca de passe que o adversário teve, que foi mais ligação direta o jogo todo, mas até nos chutões, nós sofremos hoje, coisa que nós não deveríamos sofrer. O segundo gol, se eu não me engano, é um tiro de meta, o goleiro bate, acho que, eu não sei se é o Santi, acho que o jogador deles vem, o Santi vem nas costas, né, protege, a gente fica olhando, o cara pega a bola, põe no espaço. Então, assim, sem a bola o jogo ele existe, e se você não duelar sem a bola, você não vai conseguir ter sucesso. Para mim essa resposta aí foi 100%, Rogério, assim, 100%. Essa resposta eu não tenho que criticar. Se a bola, nosso jogo foi ruim, ataque ao espaço a gente sofreu, segunda bola a gente não ganhou, o segundo gol é um chutão para Pochettino. Pochettino que ganha a bola. Pochettino que ganha a bola no chutão. Né? Aí ele acha o passe na esquerda e sai o segundo gol. Então, assim, de fato, marcação frouxa, marcação EAD, né? Tudo que ele falou aí é 100%. Assim, essa leitura dele foi muito boa. Espero que a gente consiga reverter isso para o jogo de domingo, né? É o que fica de lição. Mas acho que a análise dele nessa resposta aí foi boa e ele não usou a questão do cansaço como desculpa. Para quem falou isso aí ou para quem tinha entendido errado, ele falou claramente, eu até entendo talvez um cansaço psicológico porque faltam 4 horas para acabar a temporada. Né? Agora, cansaço físico não existiu. A gente correu até o final, esteve inteiro, né? Fisicamente o Bahia esteve bem.
né, de acordo com o treinador, e eu concordo com ele. Vamos lá. Noite, Rogério. A Na gente- terça-feira, o Vem. Mas vai dizer que a gente está muito mais afetado pelas questões físicas de médio e longo prazo, né? No caso aí as lesões, né, seguidas. Ontem a gente perdeu mais um jogador forçadamente por lesão do que de fato especificamente para o jogo, né? E o jogo sempre a gente tem que fazer a soma da coisa física em relação ao adversário. E nós fomos superiores fisicamente ao Fortaleza, né, na coisa do preparo, né, de estar inteiro no jogo, né? Isso a gente foi superior. E acho que é sempre assim que você tem que é a medida, né, do jogo de estar inteiro ou não. Acho que é sempre em relação ao adversário e não em relação ao todo, né? Então esse é um ponto. Concordo absolutamente com a leitura dele, e faltou muito foco, acho, sobretudo no primeiro tempo, ao time. Você tem que disputar, velho, as segundas bolas, você tem que ter isso aí, a mesma intensidade. Isso, eu me irrito muito em Baba, por exemplo, com isso. O cara que é um leão para atacar e é gatinho na hora de marcar. Ou faz migué na hora de marcar. Não pode ser assim, velho. O mesmo ímpeto que você joga ofensivamente, você tem que jogar defensivamente. Ponto. É isso. publicou um vídeo do pessoal no CT assistindo o jogo do Sub-17, do Brasil Sub-17, na Copa do Mundo. Eu queria saber como é que você está vendo o Mundial feito por Del e Juan Pablo até aqui. Como você avalia, na verdade? Tá. Eu conheço o Del e o Juan Pablo do treinamento todo dia. Acho o Juan Pablo um garoto que já está à frente, principalmente na parte física do que o próprio Del, né? Acho que a primeira fase ela não serve de referência, porque foram jogos contra seleções muito inferiores tecnicamente do que o Brasil. Acho que já um jogo contra uma França já é um parâmetro melhor para fazer uma avaliação. Contra o Paraguai, um time que pede um jogador com, acho que menos de 10, não foi no comecinho do jogo ali que o Brasil fica sem um jogador, joga com 10, né? Não dá para avaliar. Fiquei até com receio que o Juan Pablo tivesse se lesionado naquele dia, né? Até perguntei para o nosso departamento. Eu vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, né? Mas a gente não pode esquecer que são garotos somente de 17 anos. Eu não sei quantos, poderia até fazer um levantamento. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Campeonato Brasileiro? Mas alguns, viu, Rogério? Alguns. Eu posso fazer uma lista para você aqui, de 17 a 18 anos. Vamos lá, Guinegão no Corinthians, tá? Robinho Júnior no Santos. Quando o Vitor Roque começou, ele tinha 18 anos também, né? Quando ele sobe da base com 18 anos. Eu posso fazer uma lista, se você quiser. Eu tenho aqui pelo menos uns 5 ou 6 jogadores. Os fora de série. Os fora de série. E cá entre nós, o Juan Pablo é um fora de série. Então, Zé Lucas no esporte. Zé Lucas no esporte. Eu posso fazer uma lista, se ele quiser. O lateral do Cruzeiro que sempre entra, né? Kaique, né? Cauã. Sempre entra. Ryan do Vasco tem 18 anos. Ryan tem 18 anos, né? Guinegão. O jogador do Botafogo que entrou e fez 2 gols contra o Sport, ele tem 18 anos, o Panamenho. Ele tem 18 anos, o tal do Bahia, né? O Bahia tem 18 anos, o Guinegão tem 18 anos, o Ryan tem 18 anos. Né? Só neste Campeonato Brasileiro. Zé Lucas, né? Zé Lucas que tá jogando num time que foi rebaixado, mas tá lá. Tá? Que tá lá. Mas ninguém tá pedindo. Aí o Jorge falou: Guinegão não é titular, mas ninguém tá falando que é para o Juan Pablo ser titular, mas o Juan Pablo ser mais oportunizado, pô. Essa é a questão. Tá? Mas eu posso fazer uma lista de jogadores. Questão de idade para ele, né, eu acho que já passou. Já passou porque o comportamento dele em campo já é um comportamento muito próximo. Eu já falei aqui várias vezes. Os concorrentes dele de posição na Série A hoje são fisicamente, maior parte deles, inferiores ao Juan Pablo. Não à toa, o apelido dele é Monstro. É um jogador diferente. Dentro desse universo, é um fora de série. O Jorge falou que o Ryan tem 19 anos. Sim, ele foi lançado no Vasco no ano passado. Ele fez 33 jogos no ano passado com a camisa do Vasco. 33 em 2024. 33. Desses 33, 24 na Série A. 7 como titular e 17 vindo do banco.
Então, quando ele foi lançado, ele tinha 18 anos. Esse ano ele tem 19, tá voando, né? Virou uma realidade esse ano o Ryan. Mas ele foi lançado no ano passado com 18 anos. Ele fez 33 jogos com a camisa do Vasco em 2024. 33. Concordo com a avaliação dele de novo, né? Eu acho que nosso elenco, ele tem, na verdade, nos falta no elenco, eu costumo falar sempre aqui, multifuncionalidade dos atletas. Então, a gente tem atletas muito bons em uma valência, né? Muito bons mesmo, assim, alguns com muito acima, e poucos atletas multifuncionais, sobretudo no setor ofensivo. E isso nos causa essas diferenças, né, da maneira de jogar ou de começar o jogo atuando de uma forma e terminando de outra, porque a gente precisa da intensidade, a gente precisa das 5 substituições, e isso termina fazendo que o time jogue de maneira diferente. Como é que se soluciona isso? Nos reforços, né, trazendo atletas mais multifuncionais. Isso é o grande desafio, né? A gente falou sobre isso no especial que a gente fez sobre Projetando 2026, né? Que esses jogadores que têm que vir como reforço são jogadores para a equipe titular que sejam capazes de fazer mais de uma função, né? Que sejam capazes ali, né, de deixar o time mais equilibrado ao longo das suas substituições, né? Ao longo da partida, né? Está reclamando aí de chute de fora da área, por exemplo, né? Bom, a gente deveria ter mais jogadores com capacidade de chutar fora da área, né? Os nossos jogadores que chutam de fora da área, eles estão muitas vezes mais ocupados em fazer outra função ou outra dentro de um momento de atacar do que de chutar. Ele acabou de falar aí do William José, por exemplo, que é um cara que sai da área para fazer jogo, mas chuta pouco de fora da área. Poderia estar chutando mais de fora da área, né? Mas aí por aí vai. Acho que é uma questão muito de pouca multifuncionalidade dos atletas que têm muita especialização em um tipo de valência, enquanto os multifuncionais ainda não estão tão presentes assim no elenco. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.